Aleluia! Hoje nós começamos com a leitura de mais uma carta de Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 1. Então nós vamos fazer essa leitura, vamos lá? Que diz assim: Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escrevo junto com nosso irmão Timóteo esta carta à Igreja de Deus que está na cidade de Corinto e também a todo o povo de Deus espalhado por toda a província da Acaia. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Louvado seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai bondoso, o Deus de quem todos recebem ajuda. Ele nos auxilia em todas as nossas aflições para podermos ajudar os que têm as mesmas aflições que nós temos. E nós damos aos outros a mesma ajuda que recebemos de Deus. Porque assim como tomamos parte nos muitos sofrimentos de Cristo, assim também, por meio dele, participamos da sua grande ajuda. Se sofremos, é para que vocês recebam ajuda e salvação. Se somos ajudados, então vocês também são e recebem forças para suportar com paciência os mesmos sofrimentos que nós suportamos. Desse modo, a esperança que temos em vocês está firme, pois sabemos que, assim como vocês tomam parte nos nossos sofrimentos, assim também recebem a ajuda que Deus dá. Irmãos, queremos que saibam das aflições pelas quais passamos na província da Ásia. Os sofrimentos que suportamos foram tão grandes e tão duros que já não tínhamos mais esperança de escapar de lá com vida. Nós nos sentíamos como condenados à morte. Mas isso aconteceu para que aprendêssemos a confiar não em nós mesmos, e sim em Deus, que ressuscita os mortos. Aleluia! Ele nos salvou e continuará a nos salvar desses terríveis perigos de morte. Sim, nós temos posto nele a nossa esperança, na certeza de que ele continuará a nos salvar, enquanto vocês nos ajudam orando por nós. Assim Deus responderá às muitas orações feitas em nosso favor e nos abençoará, e muitos lhe agradecerão as bênçãos que ele nos dará. E é disto que temos orgulho. A nossa consciência nos afirma que a nossa maneira de viver no mundo, e especialmente em relação a vocês, tem sido dirigida pela franqueza e sinceridade que Deus nos dá e também pelo poder da sua graça e não pela sabedoria humana. Versículo 13: Pois escrevemos a vocês somente o que vocês podem ler e entender. Agora, vocês nos entendem só em parte, mas espero que cheguem a nos compreender completamente, para que no dia do nosso Senhor Jesus vocês tenham orgulho de nós, como nós temos de vocês. Eu estava tão certo de tudo isso que no início fiz planos para ir visitar vocês, a fim de que vocês pudessem ser abençoados mais uma vez. De fato, eu estava pensando em visitá-los na minha ida para a província da Macedônia e também na volta, a fim de conseguir ajuda para a minha viagem à Judéia. Será que fui irresponsável quando resolvi fazer isso? Será que, ao fazer os meus planos, penso somente nos meus próprios interesses e por isso digo sim, sim e não, não ao mesmo tempo? Em nome de Deus, que é verdadeiro, o que prometi a vocês não foi um sim e um não ao mesmo tempo. Pois Jesus Cristo, o Filho de Deus, que foi anunciado entre vocês por Silas, por Timóteo e por mim mesmo, não é sim e não ao mesmo tempo. Pelo contrário, ele é sim. Ele é o sim de Deus, porque é o sim de todas as promessas de Deus. Por isso dizemos amém, por meio de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Pois é o próprio Deus que nos dá a nós e a vocês a certeza de que estamos unidos com Cristo, e foi Deus quem nos separou para si mesmo. Como dono, ele pôs a sua marca em nós e colocou no nosso coração o Espírito Santo, que é a garantia das coisas que ele guarda para nós. Eu chamo Deus como minha testemunha. Ele conhece meu coração.
A fim de evitar aborrecimentos para vocês, resolvi não ir até Corinto. Não estamos querendo mandar na sua fé, pois vocês estão firmes na fé. Pelo contrário, queremos trabalhar com vocês, para que vocês sejam mais felizes ainda. Aleluia! Eu quero começar destacando aqui o verso 2, né? Nessa segunda carta de Paulo aos Coríntios, lá no verso 2, ele começa com uma saudação. Ele diz graça e paz. Graça é um atributo divino. Fala de um Deus que nos ama, perdoa e nos aceita, não baseado naquilo que fazemos, mas ele nos ama apesar do que fazemos. Paulo, quando diz graça, ele está dizendo a todos: carrego comigo as boas novas do Evangelho. A palavra paz que Paulo usa aqui, né, é uma referência à saudação judaica que diz shalom. E shalom significa paz. O sentido de shalom não era meramente o desejo de paz e não de guerra. O real sentido de shalom é reconciliar-se com Deus e ter a paz de Deus no coração. Então, quando Paulo ele faz essa saudação graça e paz, ele está dizendo que através da graça, a reconciliação e paz. Sempre que você encontrar um irmão, lembre-se dessa saudação, graça e paz. Toda vez que você falar graça e paz, lembre-se da profundidade que essas duas palavras carregam. Lá no verso 3, Paulo lembra que Deus é o Pai das misericórdias. Lá em Tiago 1,17 diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto e desce do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Antes de Paulo falar das tribulações, ele lembra a todos que Deus é um Deus de misericórdia e consolo. Jesus ele foi afligido, Jesus ele foi humilhado, ele foi machucado, ele passou por todas as tribulações para que ele pudesse ser habilitado a nos consolar. Toda a tribulação que vem sobre nós é para ser vencida. Você passa por tribulações, não é para você perder, não é para você ser derrotado, mas é para você sair como vitorioso. Essas tribulações, elas vão te habilitar, elas vão me habilitar para servirmos de consolo na vida de outras pessoas. Alguém vai olhar para nós e vai dizer: uau, se ele conseguiu passar por toda essa prova e vencer, eu também posso vencer. Amém? Porque Cristo está encarnado em nós. Se Ele venceu, Ele te fez mais que vencedores, porque você naturalmente é um vencedor. Por que você naturalmente é um vencedor? Porque Jesus está em você. Você tem Cristo, então você tem um vencedor. Agora Ele te faz mais que vencedor, amém? Lá em Romanos 8,17 diz: e se somos filhos, logo somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se sofremos com Ele, é para que também com Ele sejamos glorificados. Aleluia! O nosso Deus se preocupa com cada um de nós. Eu quero que você entregue, Ele quer que você entregue também todas as suas preocupações, tudo aquilo que você está passando, entregue-se totalmente ao Senhor. Entregue-se totalmente nos braços do Senhor, porque Ele tem prazer em fazer com que você seja mais que vencedor. Amém? Todas as tribulações que você está passando têm um propósito. Não desanime. Lá em Isaías 41, do 10 ao 14, o Senhor ele diz para nós, presta bem atenção no que o Senhor diz. Olha como ele se preocupa. Não fiquem com medo, pois estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu lhes dou forças e os ajudo. Eu os protejo com a minha forte mão. Todos os seus inimigos serão derrotados e humilhados. Todos os que lutam contra vocês serão destruídos e morrerão. Se vocês procurarem os seus inimigos, não os acharão, pois todos eles terão desaparecido. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu os seguro pela mão e lhes digo: não fiquem com medo, pois eu os ajudo. Olha só, eu os seguro pela mão e digo: não fiquem com medo, pois eu os ajudo. O Senhor diz ao seu povo: você é pequeno e fraquinho, mas não tenha medo, pois eu, o Santo Deus de Israel, sou o seu Salvador e os protegerei. Olha que palavra maravilhosa! O Senhor está contigo, o Senhor está comigo, o Senhor não nos desampara.
Não desanima. Sei que a tribulação, quando a gente passa por momentos difíceis, parece que nunca vai passar, né? Parece que é uma eternidade. Fala assim, ai meu Deus, nunca passa, que sofrimento. Mas vai passar. A Bíblia diz que a alegria do Senhor vem pelo amanhecer. Coisas novas Deus tem para você. Tem um louvor do Diante do Trono que diz assim: quando estou pronto a desistir, pensando que cheguei ao fim, a tua mão me sustenta, a tua voz me orienta, dizendo: não temas, meu filho, não temas. Não temais, meu filho, não temais. Eu te levanto, eu te ajudo, te fortaleço, meu filho, não temais. Eu te levanto, eu te ajudo, te fortaleço, meu filho, não temas. Tá bem? Esse é o Senhor dizendo para você neste dia: não temas, não desanime, porque eu tô contigo, eu sou o seu Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Senhor, porque mais um dia o Senhor nos trouxe ânimo, o Senhor nos alimentou, o Senhor nos sustentou com esse pão maravilhoso, com esse pão gostoso, mas com esse pão que tem substância, com esse pão que tem energia, com esse pão que nos traz um novo ânimo para conseguirmos avançar. Senhor, muito obrigado pela sua palavra, Senhor. Muito obrigado, Jesus, porque tu és um Deus de amor, tu és um Deus de proteção, tu és um Deus de cuidado, e nós te agradecemos, Senhor, porque nós sabemos que nós não estamos sozinhos. Obrigado, Jesus. Obrigado. Que Deus te abençoe. Graça e paz com todos que estão ouvindo, com todos nós, com todos vocês. Aleluia.